Cara, esse Lula é uma comédia, né, meu? Além de ladrão, corrupto, vagabundo e assassino, é uma comédia. Ele estava há pouco aí agora, né, o presidente do Brasil, pela Jovem Pan News, ao vivo, né, vamos dizer, expressando a sua crítica às manifestações que ocorrem agora em Brasília. Né? Não se trata bem de uma manifestação, é invasão mesmo. De fato, eu me posiciono contra isso também, porque é uma atitude impensada. E gera muito mais destruição, né? Muito mais violência. Né? E, de fato, se afasta muito do que seria algo democrático. Né? Porque o povo tem que esperar o governo acontecer para depois se manifestar contra ele. Não adianta antecipar a coisa. A gente não sabe como é que o Lula vai governar. Né? Você tem que esperar ele começar a tomar posições, começar a sancionar a coisa. Aí vai. E a oposição tem que ser feita com inteligência. Como o professor lá falou, pode-se até, vamos dizer assim, invadir um palácio planalto e tirar esse povo à tapa, mas você tem que saber o porquê. E tem que ir lá e argumentar em primeiro lugar. O povo tem que estar informado. Agora, o Bolsonaro foi eleito presidente há 4 anos atrás, ficou tudo nas costas dele. O povo tem preguiça de pensar, tem preguiça de estudar, se debruçar sobre o assunto. Sinto muito, gente. Não, ficar aqui no YouTube você só vai pegar o imediatismo. Ficar assistindo debates ou documentários no YouTube não vai ajudar muito. Por quê? Porque é tudo muito sumário. Você tem que se debruçar em livros e não adianta. E não importa, você tem que saber, você tem que ter paciência e saber aproveitar o máximo das informações. Tem que se interessar, tem que largar um pouquinho a sua cervejinha, o seu churrasquinho de fim de semana, a sua viagemzinha pro litoral, né? As suas idas ao cinema, ao shopping, tem que ficar em casa debruçado mesmo. Se você não fizer isso, não adianta nada ir lá invadir. Tá? Agora há pouco você vê nessa coletiva de imprensa ali com o Lula, o que aconteceu? Um ato falho grotesco do Lula. Ele qualificou as manifestações, pelo que eu ouvi, falei, não pode ser, mas é isso. Você voltou lá, ele estava falando isso. Ele qualificou as manifestações de stalinistas fascistas. Depois, percebendo o erro, ele se corrigiu e falou apenas fascistas. E ainda, para tentar corrigir mais, fez referências ao período militar do regime ou ditadura militar, onde os grupos de esquerda eram perseguidos. Mas a questão é a seguinte: entre as décadas de 60 e 70, muitos grupos de esquerda da área do PCdoB, tem o PCB, né, que é o partidão, que é mais intelectual, mais tucano, e tem o PCdoB, que adota o que eles chamam a linha maoísta trotskista, ou seja, que é a linha da tomada de poder pela violência. Essa é a linha deles. Isso eu sei, a gente estuda aqui, se informa. Portanto, os grupos vamos dizer assim, de guerrilheiros, né, eles começaram a se formar no final da década de 50 e eles foram se proliferando ao longo da década de 60 e 70. Você tem até um manual lá do guerrilheiro urbano, do Marighella, Carlos Marighella. Né? E você tem lá o primeiro ataque terrorista promovido por esquerdistas, que foi, grupos de esquerda, que foi no aeroporto de Guararapes, em 1966. Eu vou ler depois aqui o capítulo do livro só contando essa história. Quer dizer, uma história real. Né? E esses ataques terroristas abundaram pelo Brasil durante aquele período. Né? Mas, nesse sentido, o Lula está provando o seu próprio veneno. Por quê? Onde estava o Lula, já que ele está indignado com essas manifestações, toda essa invasão, essa coisa aí delinquente? Onde estava o Lula quando os seus aliados, tipo vagabundos como Guilherme Boulos, João Pedro Stelle, estavam invadindo propriedade alheia, destruindo fazendas, né, depredando produções agrícolas, abatendo cruelmente animais? Onde estava o Lula? Não, ele estava apoiando essa gente. Estava o João Pedro Stedler, um pouco antes da Dilma ser deposta, né, do seu cargo, do chefe do Poder Executivo. Estava lá o João Pedro Stedler: vocês não se atrevam, nós vamos transformar o Brasil no inferno, vamos queimar tudo, vamos destruir tudo. Ele estava lá ameaçando, é bravata, mas ele ameaçou. Isso já é crime, sabia? Ameaçar, a ameaça de morte, de violência,
é crime. Você pode ser preso em flagrante. Incitação ao crime. Cadê? O Lula estava lá do lado desse vagabundo e estava conivente. O Guilherme Boulos, né, em muitas das suas manifestações, estava lá. Nas manifestações pacíficas do Guilherme, né, promovidas pelo Guilherme Boulos, o vagabundo que é chefe do MTST, algumas já vidraças quebradas, portas arrombadas, não se comparam ao prejuízo que o governo atual está dando. O Guilherme Boulos é um burguesinho de merda, é gente da elite, né? Gostam muito de falar da elite, contra a elite. Ele é da elite, burguesinho de merda, que anda de jatinho, come caviar, está lá representando um bando de vagabundos do MTST. E ainda estão cooptando um bando de gente pobre, um bando de pobre coitado mesmo, ignorante, que são, vamos dizer, iludidos, né? E incorporados nesses exércitos de criminosos. Então, o PT, junto de seus aliados, vem promovendo, ao longo de mais de 2 décadas aí no Brasil, destruição, morte, depredação, invasão, né, infringindo leis de todos os tipos. E agora que o Palácio do Planalto foi invadido de forma precipitada por cidadãos que eu creio patriotas, mas que estão totalmente equivocados, ele está lá, querendo, vamos dizer, evocar todo o rigor da lei para puni-los. E, no entanto, quando os vagabundos aliados a ele, vagabundos e criminosos aliados a ele, estavam lá depredando, ele não fez nada. Ao contrário, estava apoiando eles. Então, Lula, prova do teu próprio remédio, seu vagabundo. Tá? Porque se tem um ponto positivo nessas manifestações é isso. É uma espécie de recado, ó, meu filho, vai dar merda. Nós não estamos muito contentes com você aqui. Metade do povo não está contente com você e é bom você ficar atento a isso aí. É bom você ficar pianinho. Né? Porque toda a violência do seu partido era justificada. Mas a violência que está ocorrendo agora não pode ser justificada. Então, né, é crime por crime. E o Lula vai ter que entender isso. Se ele não quiser entender, né, se ele, vamos dizer assim, como ele está fazendo, querendo evocar a lei porque convém a ele, agora ele é chefe do Poder Executivo, ele pode evocar a lei, né, para ser mais injusto do que ele é, beleza. Então aguenta o tranco, aguenta a tensão, porque isso pode piorar. Né? Eu não me posiciono a favor disso. Mas inevitavelmente isso vai piorar sim.